A distribuição das notas de PRO 3200 de uma determinada turma no ano de 2016 está resumida na tabela abaixo. Então, aqui ele já deu a tabela de frequências, né? E aí deu aqui o número de alunos que está em cada classe, ou seja, ele está dando a frequência, né? E a soma aqui, esse aqui é o FI, são as frequências, frequência da primeira classe. Então, entre 0 e 2, incluindo 0 e não incluindo 2, eu tinha aí exatamente 5 alunos com nota entre 0 e 2, né? Depois, 17 alunos entre 2 e 4, e assim por diante. Então, eu sei aqui que a soma de todas essas frequências dá o N. O N é um total de 80 alunos, era o que tinha na sala. Nesse caso, o primeiro e o terceiro quartis correspondem às seguintes posições, respectivamente. Como é que a gente faz para achar os quartis? Eu vou fazer também mediana e moda, para ficar já bem claro, para a gente aproveitar que a gente está vendo esse exercício. Mas como é que eu faço para achar os quartis, mediana e moda quando a gente tem os dados agrupados? Então, aqui eu tenho dados agrupados. A gente já viu em outro exercício como é que a gente faz quando os dados não são agrupados. Aqui os dados estão agrupados, então eles estão em classes, né? Cada classe tem um intervalo. Então, como é que eu faço? Olha só. Primeiro, eu vou calcular as frequências acumuladas. Então, no primeiro valor é só copiar, aí soma esse com o segundo, aí vai dar aqui. Soma esse com o terceiro e vai dar aqui, e assim por diante. O último tem que dar igual ao N, porque eu estou acumulando todos os alunos, chegou no último, dá 80, certo? Feito isso, a gente vai usar uma formulinha. Preciso usar essa formulinha quando eu tiver dados agrupados e quiser achar mediana, moda, Q1 ou Q3. Então, ó, mediana. Mediana vai ser, eu vou ver em que classe que está a mediana. Então, se eu tenho aí um total de 80 valores, eu vou ter a mediana aonde tiver 40 alunos, né? Então, 80 alunos, então onde tiver 40 alunos vai ser a mediana, certo? O que vai ser aquela nota, vamos colocar direito. A mediana vai ser uma nota que deixa 50% dos alunos com notas abaixo dela e 50% dos alunos com notas acima dela. Então, vai ser uma nota que vai ter mais ou menos 40 alunos com notas abaixo e 40 alunos com notas acima dela, certo? Isso é a mediana. Como é que vai ser a continha? Vamos lá, vou ver em qual classe que tá a mediana. Então, 40 alunos seria o meio, né? Então, eu vou pegar, ó, aqui de 1 a 5 alunos está na primeira classe. De 6 a 22 está na segunda classe. De 23 a 55 está aqui na terceira classe de notas, e assim vai, né? Então, de 23 a 55 está nessa classe. E aí, isso significa que a mediana está nessa classe, certo? Então, eu estou descobrindo em qual classe de frequências que está a mediana, ela vai estar aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Limite inferior da classe dela, então essa é a classe da mediana, o limite inferior é 4, foi o que eu coloquei aqui. Mais n sobre 2, 80 sobre 2, menos a frequência da classe da mediana. Então, olha lá, a classe da mediana está aqui, a frequência é 22. Sobre... Ops. Ai, que saco. Menos a frequência acumulada da classe anterior, então a mediana está nessa classe aqui, ó. A frequência acumulada da classe anterior é 22, essa aqui. Sobre a frequência da classe da mediana. Então, a classe da mediana é essa, a frequência é 33, não é a frequência acumulada, né? Tá vendo que aqui é Fzão, aqui é Fzinho?
Fzinho não é a frequência acumulada, vem dessa coluna. O Fzão é a frequência acumulada, vem dessa aqui. Então, aqui é a frequência acumulada da classe anterior, né? Por isso que era o 22. E a frequência da classe da mediana, que é 33. Vezes a amplitude da classe, né? A classe da mediana, assim como todas as outras classes aqui, tem uma amplitude de 2, né? Ó, de 4 a 6 é uma amplitude de 2. Então, por isso que esse H aqui é 2. E aí eu consigo encontrar qual o valor da mediana, 5,09. A mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, para os quartis, né? Só que no primeiro quartil, vamos identificar em qual classe ele está, né? Então, o primeiro quartil, ele vai ser, se a gente pegar 80, dividir por 4, né? Vai dar 20, então vai estar na posição 20. Aonde está a posição 20 aqui nessa tabela? Ó, da posição 1 até a posição 5, está aqui na primeira classe. Da posição 6 até a posição 22, está na segunda classe. Então, a posição 20 está aqui na segunda classe de frequências, certo? Então, o primeiro quartil vai estar aqui nessa classe de frequências. Então, aí o que eu pego? Ó, o limite inferior dele é 2, da classe dele, né? É 2. N sobre 4, ó, aqui era N sobre 2, porque é mediana, aqui é N sobre 4. Então, 80 sobre 4, frequência acumulada da classe anterior. Então, aqui era a classe do primeiro quartil, né? Frequência acumulada da classe anterior é 5. E a frequência mesmo da classe do primeiro quartil, que é 17. Certo? Vezes 2, que é a amplitude da classe, ó. A amplitude vai de 2 a 4, maior menos menor, dá 2. E aí eu achei o Q1. A mesma coisa para o Q3, só que é 3N sobre 4 aqui, ó. E só para a gente completar esses conceitos de quando tem os dados acumulados, para ficar bem completinho o exercício, a gente também pode achar a moda fazendo isso aqui, ó. Então vamos ver, ó. Então, para a moda, a fórmula é um pouquinho diferente. Na verdade, assim, ó, aparece o H, igual a gente usou aqui, é o mesmo H, é a amplitude de cada classe, que é 2, né? O LI também é mais ou menos a mesma coisa, então o que a gente fez para achar o LI nos outros? A gente identificou onde estava a mediana, Q1, Q3, então vamos identificar onde está a moda aqui. Então, se a gente olhar, a moda é o valor de maior frequência, né? Então, a gente vai identificar onde está a maior frequência, que está aqui, o 33, né? Então, a moda vai estar nessa classe, certo? O LI é o limite inferior dessa classe onde está a moda, então é o 4. O que é o D1 e o D2? O D1 vai ser a diferença entre a frequência da classe anterior para a classe da moda. E o D2, a diferença da classe da moda para posterior, né? Então, essa diferença, sempre positivos, né? É a diferença absoluta. Então, o que a gente vai ter aqui? De D1, a gente vai ter aqui 16, né? A diferença aqui da classe anterior da moda para a classe da moda. E o D2, que a gente tem aqui, a gente vai ter a diferença da classe da moda para a classe posterior à dela. Então, a gente tem aqui uma diferença de 11, né? O D2 é 11. E é assim que a gente acha a moda nesse tipo de questão, certo?